Muito bem, gente, nós vamos então seguir a nossa série com o título Alicerce, onde estamos nos baseando totalmente. O que Deus espera da sua igreja, como um todo, né? Mas estamos focando bastante em nossa igreja local, a igreja viva, né? Também temos o nosso irmão que também chegou aqui, bem-vindo, Júnior, tudo bem? Tua esposa, bem-vindo, bem-vindo. E nós estamos trabalhando bastante a nossa questão da igreja local, né? Que nós sempre temos irmãos que estão conosco há anos e já conhecem bem como é que funciona toda a nossa estrutura que Deus tem feito, né? E os novos que estão chegando também, então é bom saber como é que funciona, os mais velhos, né, Diogo, relembrar, que essa visão é tão maravilhosa, porque é sempre bom de ano em ano relembrar, né? E os novos estão chegando também, saber bem como funciona a nossa igreja, né? Então nós vamos trabalhar aqui o título de hoje, a igreja sabe quem é e para onde vai. Olha que legal. A igreja sabe quem é e para onde vai. É interessante, gente, que nós, quando vamos pegar um ônibus, né? Ou alguns pegar um avião, ou pegar um Uber, um guri, um garupa. Você não chega, viu? Quero dar uma banda. Dificilmente. Você vai pedir. Bom, Felipe, que já é PhD nessa galera, já conhece todos os caras, né? Você vai chegar e vai falar, cara, eu quero ir para tal lugar, me leva até o bairro tal, endereço tal, né? Você não paga para entrar num ônibus, num avião, num Uber, né? Para só sair passear. Você sabe que você quer ir para algum destino, né? Vamos pegar um ônibus como exemplo. Você não vai pegar um ônibus sem saber o destino que ele vai. Você primeiro vai comprar passagem para ter certeza que o ônibus vai chegar em tal destino. A nossa vida é assim também, queridos. Nós não gostamos de participar de nada nessa vida que não tem uma meta, que não tem um propósito, que não tem um projeto, que não tem uma missão. Uma pessoa que vive sem propósito, ela acaba apenas por sobreviver. Então, é interessante que esses tempos eu recebi aqui a gerente de um banco aqui em Panambi. Não vou citar o banco, é evidente. Mas ela veio toda feliz, me trouxe calendário, me trouxe caneta, né? E falando do banco e pá, e tal. Aí eu sempre curioso, né? Eu olhei a logo do banco, né? E tem um desenho do banco. Eu pedi, que legal, muito maravilhoso essa questão do banco aí, quero conhecer. O que significa esse logotipo? Não sei. Tu não sabe o que significa o logotipo do banco? A senhora não é gerente do banco? Mas tu me pegou. Aí que tu me deu um calendário, tu me deu caneta. Eu só queria saber o que significa esse símbolo aqui. Né? E aí ela, pastor, aí tu me pegou. Bom, acredito eu que isso aqui significa isso. Exato, só pode que é isso, pastor. A gente tratou super bem, evidente, né, gente? E claro que foi um constrangimento, Lucas, que eu não esperava. Porque se vem um cara, ou uma pessoa, representando uma empresa, Gunnar, representando um local, né? A gente espera que no mínimo a pessoa explique pra gente o que significa aquilo. Por que eu devo ser ali um participante desse banco, né? Por que eu devo acreditar naquilo? Então, quando ela não soube me explicar, claro que tu não pode julgar toda uma instituição por causa de uma pessoa que não sabia, poderia ser uma pessoa nova, podia ser que estava na primeira semana, mas na mesma hora eu já fiquei, poxa, mas calma aí, o pessoal não soube explicar direito a sua empresa. E aí que está o jogo, gente. Se uma empresa se espera que saiba para onde vai, imagine uma igreja. Se uma empresa, né, que é governada por homens, como igrejas também, mas Deus usa homens para governar a sua igreja, né? Se uma empresa tem que ter meta, propósito, visão, missão, valores, saber o que é, saber para onde vai, imagina a igreja de Jesus. Imagina a igreja local. Eu sempre falo que não é as empresas que ensinam as igrejas a serem organizadas. Muito pelo contrário. São as igrejas, Fran, que ensinaram as empresas a serem organizadas. E ainda antes, eu digo que todo tipo de empresa excelente, que sabe para onde vai, que sabe os seus valores, seus projetos, suas metas, estão todas alicerçadas, elas sabendo ou não sabendo, querendo ou não querendo, na palavra de Deus. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus é o Deus criador em Gênesis, Deus é um Deus libertador em Êxodo, Deus é um Deus que cria leis em Levítico,
Deus é um Deus contabilista em Números, Deus é um Deus governador em Deuteronômio, Deus é um Deus líder em Josué, Deus é um Deus poeta em Salmos, Provérbios, Deus é um Deus profeta em Jeremias, Lamentações e todos os profetas que você conhece, Deus é um Deus rei, como em Mateus, Deus é um Deus que é aquele sacrifício vivo em Romanos, que se entrega na cruz, ergue-se ao terceiro dia. E se você pegar o logotipo de Jesus, qual que é o logotipo de Jesus? É bem simples, a cruz. Se Jesus viesse apresentar a empresa dele, claro que não é uma empresa, mas é a sua igreja, ele ia apresentar um calendário com um monte de cruz. O que é isso aí, Jesus? Isso aqui é meu projeto. Como assim que você morra como eu morri? O segredo aqui do sucesso é esse: eu fui para a cruz. Se você for também, você vai entender o meu reino. Então, baseado nisso, queridos, algumas pessoas falam, poxa, a Igreja Viva parece uma empresa. Glória a Deus por isso. Porque nós queremos mesmo que as pessoas vejam em nós toda uma excelência, toda uma organização, toda uma gestão, todo um planejamento, todo um projeto, né? Para que as pessoas olhem e digam, uau, Deus, além de ser glorificado aqui dentro com louvores, com pregação, é glorificado também com a excelência deles, com capacidade de estrutura, com planejamentos administrativos, com planejamentos em como se pastoreia o seu povo. É isso, gente. A excelência inspira pessoas. A excelência glorifica a Deus. Deus é um Deus de excelência. A própria Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, que o culto tem que ter ordem e decência. O próprio Deus, quando criou o mundo, ele criou os animais e dizia assim, ficou bom. Ele criou o sol e a lua e disse, ficou bom. Aí ele criou o homem e falou assim, ficou muito bom. O próprio Deus, ao executar as suas ações, ele não terminou as suas ações sem antes estar certo que o que ele fez foi bom. Então, se uma pessoa normal, sem Jesus, já deve ser excelente em sua empresa, né? Quanto mais um cristão. Deve ser excelente aluno. Os cristãos deveriam ser os melhores alunos da escola. Os cristãos deveriam ser os melhores funcionários de uma empresa. Os cristãos deveriam ser os melhores líderes de setores. Os cristãos deveriam ser os melhores professores, os melhores juízes, os melhores bombeiros, os melhores policiais. Porque se pessoas sem Cristo conseguem ser excelentes, quanto mais nós temos a excelência dentro do nosso coração. Então não é uma questão de pressionar ou dizer que isso é preconceito com que. Não, gente, estou dizendo que nós cristãos, o mínimo que se espera de nós, que possui o Espírito Santo dentro da gente, não é ser melhor do que os outros apenas, não é isso. Mas é nós revelar a excelência que o Espírito Santo colocou dentro de nós, gente. Não importa qual a profissão. Se é gari, se é lixeiro, não importa se é um engenheiro, não importa se é policial, não importa se é advogado, não importa o que vai ser. Até você desempregado tem que ser um desempregado top. Que tipo assim, não sabe que estão perdendo. É isso aí. Não sabe. Porque nós temos dentro do nosso coração o Espírito Santo da excelência. Então a nossa igreja, queridos, ela sabe quem é e sabe para onde vai. E aí nós vamos começar a ler um texto, olha só que interessante, Mateus 28, 18 ao 20, olha que interessante isso aqui, gente. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha terminado o seu projeto, agora ele vai delegar a igreja para os caras. Agora ele vai delegar a empresa, né? Existe uma frase que fala bem assim, né? Pai rico, filho nobre, neto pobre. O que significa isso? Que quando alguém levanta um projeto poderoso, Cássio, grandioso, e não ensina o filho como foi feito aquilo, e esse cara morre e passa para o filho vai ter de fato uma herança, vai ter uma empresa pronta, mas ele vai falir aquela empresa. E aí o filho desse filho, Léo, vai ser pobre porque não vai ter nada a levar a sua vida. Então Jesus, ele é muito inteligente.
não é à toa por ser o próprio Deus, né? Esse próprio Filho de Deus. Ele disse que, ei, vocês estão vendo eu fazendo milagres, curando pessoas, pregando o evangelho, vocês farão obras maiores do que as minhas. Então Jesus se preocupa não em ser um sucesso, mas ter sucessores. Tanto que a palavra sucesso vem de sucessor. A gente acha que ser um sucesso é ser um cara top, uau, influencer, pá. Mas quando morre, ninguém leva para frente o que tu fez. Sucesso vem de sucessor. A realidade é que você é um sucesso é, se na tua ausência, aquilo que tu faz acontece. Pode ser partindo para a glória, pode ser você viajando. Quando você não está presente, as tuas ações são representadas por pessoas como se você não precisasse estar, então tu é um sucesso. Agora, se quando tu não está, a coisa não acontece, a coisa se desenrola, a coisa se bagunça, tu ainda tem que chegar ao nível de fazer sucessores. Jesus se preocupou com isso. Jesus não queria levantar a igreja por 3 anos. Ele não queria fundar ali com 30 anos a igreja e com 33 morrer e acabar todo o projeto do reino de Deus. Não. Por isso ele chamou 12 discípulos. Por isso que ele treinou esses caras. Por isso que ele deu unção para esses caras. Ele morre, ressuscita e aí ele chega muito feliz e fala o seguinte, olha só. Jesus chegou perto dos discípulos e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam que sejam meus seguidores, batizando e seguidores, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém? Vamos de Deus para Deus, gente. Glória a Deus, né? O que Jesus está colocando aqui? O que Jesus fez aqui? Ele está passando o bastão dele para os seus discípulos. Ele morre, ele ressuscita, ele cumpre a sua missão. Ele poderia fazer como muito líder, né? Ô pai, deixa eu continuar aqui e passar para esses caras, vai dar B.O. Esses caras não sabem nada. Esses caras são fracos. Olha o Pedro, matou um cara com uma espadada na orelha. Esse cara aí não vai dar certo, não. Olha o Tiago, que é tão tímido. E o João, então, gosta só de comer e não faz nada. Não. Jesus chega com a maior alegria, ciente que ele soube ensinar muito bem seus discípulos. Ele fala o seguinte: ei, vocês viram o que eu fiz? Vocês viram como eu fiz? Vocês viram como eu amei? Como eu preguei? Como eu liderei? Como eu confrontei? E principalmente, vocês viram como eu morri? Então agora, estou passando o bastão para vocês. Eu vou subir aos céus, mas quem continua agora com o meu reino aqui na terra são vocês. Mas ele não fala, beleza, gente? Então, grande abraço. Ele fala o seguinte: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Todo o poder que Deus depositou em mim para fazer o que eu fiz, estou depositando em vocês. O Espírito Santo vai descer logo, logo em vocês, assim como esteve em mim, e não vai ser pelas habilidades de vocês, mas pelas habilidades do Espírito Santo dentro de vocês. Fiquem tranquilos. O que vocês vão fazer é o seguinte: vocês vão expandir todo esse meu projeto de Jerusalém para todas as nações. Todas as nações do mundo terão que ouvir o Evangelho. Terão que ter suas igrejas, suas denominações. É interessante que quando Jesus sobe aos céus, vai passar o tempo, Pedro, Tiago e João não queriam pregar para outras nações. Para nós é fácil ler isso. Somos brasileiros, nossa cultura é diferente. Mas Israel achava que só eles eram o povo de Deus. Se você ler o livro Atos dos Apóstolos, você vai ver que Pedro tinha dificuldade em pregar para outras religiões, para outras culturas, para outras nações, porque eles achavam que só a nação de Israel era a nação verdadeira, o resto não pertencia a Deus. Tanto que Deus teve que dar um sonho para Pedro, que ele comia animais impuros, vinha num lençol, animais impuros, se para a religião judaica era pecado, e Deus no sonho manda ele comer. Ele fala: ô Senhor, nunca comi nada impuro, não chame de impuro que eu purifiquei. Você vai pregar para pessoas que na tua cabeça religiosa não merecem a salvação.
Esqueceu que eu falei que é para pregar para todos os povos do mundo? Então o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago, o apóstolo João começaram com muita dificuldade. É tipo um colorado ter que falar que um gremista é legal. Ou vice-versa. É muito difícil ter que... E eles tiveram todo um esforço, até que um dia Pedro estava pregando de longe para os caras, tipo assim, nem chegava perto. Quando ele veio, o Espírito Santo caiu nos caras. Opa, o que é isso aí? Caiu o Espírito Santo até nesses caras, que não são judeus. Aí Pedro teve que se explicar para a igreja, cara. A igreja naquela época, qual que é, cara? Derramou o Espírito Santo nos caras que não são de Israel, cara. Pois é, o meu está pregando ali, assim. Só pode que Deus quer os caras. Só pode que Deus quer os caras. Porque Deus se derrama o Espírito Santo. Então, se Deus derramou o Espírito Santo naqueles caras, os samaritanos, né? O que podemos fazer? Aí eles lembraram, é verdade, Jesus disse que nós temos que fazer discípulos de todos os povos do mundo. Nós não somos únicos. Deus, queridos, não é brasileiro. Deus não é judeu. Deus não é italiano. Deus não é japonês. Deus é planet. Deus é de todas as nações. Vamos aplaudir a Deus por isso. Então nós temos que entender, galera, que se nós fechar Deus numa caixinha, não, Deus é argentino, aí Deus é brasileiro, aí começa aquela conversa fiada. A gente faz igual os israelitas fizeram. Não, Deus é israelita. Não. Deus é de cada um que crer nele, independente de que raça, de que nação que ele seja. Então o projeto que Jesus dá, né, e ele dá para todos nós, e nós como Igreja Viva temos esse projeto que se chama Viva Planet. Nós pensamos nas nações o tempo inteiro, né? Eu lembro uma vez que eu estava falando de Porto Alegre na rede social, me preocupando com Porto Alegre. Aí uma pessoa mandou, ô pastor, fica na tua aí, fica em Panambi, aí é teu lugar. Para de se preocupar com Porto Alegre. Eu com toda a delicadeza, né? Falei, não, viu, irmão, fica tranquilo você, que não é só Porto Alegre que me preocupa, é com o planeta inteiro. As pessoas, elas ficam, quem é você, pastor? Eu não sou ninguém. Mas ele é alguma coisa. Eu penso o que ele pensa. Ele não pensa Panambi apenas. Ele pensa todas as nações. Eu estou preocupado com a China. Eu estou preocupado com a Rússia. Eu estou preocupado com Taiwan. Eu estou preocupado com uma terceira guerra mundial acontecendo a qualquer momento entre Rússia e Estados Unidos e os seus aliados. Estou preocupado se der uma terceira guerra mundial, para qual lado o Brasil vai, Rodrigo? Pastor, conversa fiada. Pode ser. Mas eu estou orando. Aí a Rússia convoca 300 mil reservistas. Para que isso? Só para botar ameaça, pastor. Jesus disse, vocês ouvirão rumores de guerras, vocês ouvirão de guerras. Mas ainda não é o fim. Sabe por que não é o fim, Igor? Sabe quando vai ser o fim? Que daí daqui a pouco eu vou falar com vocês. É quando o evangelho for pregado em todas as nações. Então, galera, nosso sonho como igreja é ter igrejas em todas as nações da terra. Essa é a ideia. Nós vamos batalhar, nós vamos bater na porta, nós vamos entrar em cidades, nós vamos botar a igreja aqui, botar a igreja lá. Se não deu certo, a gente bota lá. Se deu certo lá, a gente continua lá. A gente vai ficar plantando. A gente é semeador. Semeia aqui, semeia aqui, semeia aqui. Aonde tiver terra boa, vai dar. Até nós chegarmos em todo o planeta. O projeto que vocês devem entender para essa igreja é o seguinte, gente. Quero que vocês pensem quando estiverem orando nos seus devocionais particulares. Lembrem, o projeto que Deus deu para essa igreja é ter igrejas em todas as nações. Amém? Então você tem que pensar, né, que nós queremos logo ter uma Viva Buenos Aires, né? Uma Viva La Paz, uma Viva Santiago, onde nós já fomos fazer atos proféticos. Nós queremos ter a Viva Favela da Rocinha. Queremos ter a Viva Faixa de Gaza. Porque nós não somos aqueles missionários gourmet. Só quer ir para a França, ou só quer ir para países estrangeiros. Não, a gente quer ir para o Tendel também. A galera às vezes pergunta, pastor, só quer visitar país? Eu também quero ir para a faixa de Gaza, quero ir para lá. Só que nós temos que orar para que a gente vá e volte. Mas se Deus também disser que tem que ir, vamos embora. De lá para o céu. Coreia do Norte. Já pensou aparecer com a bandeira de Jesus Cristo na Coreia do Norte? Sou preso no mesmo minuto. Se não for a cara do ping-pong, não tem conversa lá. Então são questões, gente, que eu levo a vocês
E por isso vocês vão ver muito esse pastor aqui, as nossas lideranças da igreja, se metendo mesmo. Falando de política, falando de economia, falando de esporte, falando de nações. Que nós queremos levar todas as nações aos pés de Cristo. Essa é a ideia. Todas as famílias aos pés de Cristo. Todo o povo rendido à palavra, né? Então nós vamos ver aqui que Jesus fala isso. Pensem no mundo, abram a visão, tenham a minha mente, pensem alto como eu penso. E ele vai dizer o seguinte: façam de todas as nações discípulos. Aqui tem a tradução seguidores, mas a mais atual pode ser discípulo, a NTLH. Batizando elas em nome do Pai. O que é Pai? Deus Pai. Enquanto uma pessoa não está com Cristo, ela está nas mãos do diabo. Ela tem como seu pai o próprio diabo. Ela obedece o diabo, ela obedece aquelas leis do diabo, ela está escrava. Então, quando nós batizamos essa pessoa, nós estamos declarando que ela está morrendo para uma vida sem Cristo, morrendo para aquela paternidade luciferiana, satânica, e nascendo para uma nova realidade que é o Pai Deus. Uma nova autoridade sobre ela, um pai que a ama, um pai que a quer bem, um pai que vai dar princípios e valores novos para ela viver. Em nome do Filho, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que se torna então o nosso padrão de ser humano, que Jesus foi 100% homem e 100% Deus. E ele veio para a terra para se tornar um modelo de o que Deus quer que nós nos tornamos na terra. Pastor, como é que eu sei como que Jesus viveu na terra? Muito simples, queridos. Leia Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali está especificado perfeitamente como que Jesus agiu, como que Jesus amou, como que Jesus viveu, né? Inclusive eu tenho até um livro que eu já terminei, já está na mão dos editores lá, que se chama As 4 Faces de Jesus, onde eu trabalho os 4 evangelhos, na verdade é um evangelho só, visto de 4 óticas diferentes, Mateus de uma forma, Marcos e tudo mais. Mas nesse livro vocês vão entender mais detalhes. Mas por enquanto, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: quer saber quem Jesus é? A tua obrigação como cristão é, no mínimo, ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque ali mostra quem Jesus é. Ali mostra o que Jesus fez. O apóstolo Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, é um padrão novo de vida. Não é mais o Luan Santana o teu padrão de ser humano. Para algumas irmãs não é mais a Anitta. Agora o padrão é Cristo Jesus. Vocês entendem o que eu estou falando? A gente deixa, né? Quando nós não estamos com Cristo, quando nós estamos no mundo, nós nos inspiramos em várias pessoas. Às vezes você se inspira num cara top, né? Às vezes você se inspira em alguém que não é nada a ver. Mas quando você vem para a igreja, você vai se inspirar nele, queridos. E vai se inspirar em pessoas que manifestem a presença dele. A grande jogada é o seguinte: ei, o que você viu de Cristo em mim, então é Cristo, imite. O que você viu de errado, então sou eu, rejeite. Todos nós juntos vamos ter porções de Cristo para liberar para as pessoas, como também porções de nós mesmos, para que você não receba e não imite. O apóstolo Paulo disse: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, ou numa versão melhorada, quando eu sou de Cristo. Quando eu imitar Cristo, me imite. Quando eu não imitar, rejeite. Então o Cristo que é em você, eu quero imitar, eu quero me inspirar. O Cristo que é em mim, imite, se inspire. Essa que é a jogada. Ele é o padrão. E finalmente, batizando em nome do Espírito Santo, aonde nós todos então sabemos que nós não temos poder para converter ninguém. Nós só temos o poder para pregar o Evangelho. Quem pode converter um ser humano, quem pode transformar um ser humano, é o Espírito Santo. E por isso, queridos, que nós falamos tanto, deixa o Espírito Santo falar com você, louve a Deus agora, leia a Bíblia diariamente, porque nós sabemos que quem converte, quem transforma, é o Espírito Santo. E ele vai falar o seguinte: ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. 2 palavras que esse mundo não tolera mais: obediência e ordem. Aqui Jesus não diz: ei, e ensine o pessoal assim, ó, que se eles quiserem, mas fala com um jeitinho para que eles não se ofendam.
Viu? Tenta tocar de leve, tipo assim, não perde a amizade, sabe? Porque muitas pessoas podem não vir para Cristo. Se você ser um cara muito assim, é um mandamento, é uma ordem. Não, aqui Jesus está falando o seguinte: ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. Êxodo capítulo 20, Deus derrama através de Moisés. Para quem já viu aquela novela, eu não vi, mas tem muitas heresias, mas é uma novela, pelo menos quem vê novela, que vá para a Record ver novelas bíblicas, né? Os 10 mandamentos. Ali é os 10 pedidos ou os 10 mandamentos? Os 10 projetos, as 10 propostas, as 10 opções. É os 10 o quê, gente? Vamos todo mundo repetir? É os 10? Pois é, aí tem aquela coisa, né? Manda quem pode, obedece quem tem. Não obedece quem é desajuizado. Olha que querido que Jesus está sendo aqui, né? Ele está querendo que todos nós venhamos a lembrar que o projeto dele é todos nós juntos obedecer às ordens dele. E finalmente, olha só, ele vai dizer: lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Por que que Jesus finaliza a sua fala dizendo: não esqueçam, eu estou com vocês todos os dias? É muito simples isso. Vai ter momentos que você e eu vamos nos entristecer. Vamos ter aflições nessa terra. Vai ter momentos que você e eu vamos passar por provas, tentações, problemas, dificuldades, frustrações, decepções. E se nós não nos escorarmos nele, e se nós não nos ancorarmos em Cristo, nós não vamos permanecer. O próprio Jesus disse: ei, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu também tive e venci. Ou seja, eu venci o mundo. Que mundo, gente? Ele venceu o planeta Terra, deu um soco no planeta, um chute. O sistema planetário que nós habitamos, que nos frustra, que nos destrói, o sistema humano que nos machuca, um machuca o outro machuca um. Jesus vai dizer o seguinte: ei, eu também sofri, eu também fui traído, eu também fui abandonado, eu também fui negado, eu também fui cuspido, eu também fui pregado, eu também fui rejeitado, eu também fui mal interpretado, eu também fui mal compreendido e venci. E eu venci, então vocês também podem vencer. Não esqueçam, eu estarei com vocês todos os dias. Aqui não diz, queridos, eu estarei com vocês nos dias top. Aqui diz, eu estarei com vocês todos os dias. Você entende? Todos, querido, é todos. É no teu dia que tu está bem com Deus, é no teu dia que tu não orou direito, é no teu dia que tu está brabo, é no teu dia que tu está estressado, que tu acha que Jesus sai correndo, né? Jesus está ali, rindo, na verdade. Ele vê tu brabo, ele já acabou já? Já pode confiar em mim de novo? Deu já? Então, esse todos os dias de Jesus é lindo demais. E ele vai fazer isso até o fim dos tempos. Aqui, para quem gosta de assuntos apocalípticos, saiba que sim, os tempos irão acabar. O mundo, em algum momento, vai ser destruído. Seja como for, vai ser destruído. Como vai ser? Não sabemos. 1 Pedro, 2 Pedro diz que o mundo vai ser destruído com fogo. Terceira Guerra Mundial, meteoro batendo em nós aí, sei lá. O que a gente sabe é o seguinte: os tempos, o mundo tem um prazo de validade. Não sabemos, pode ser que Jesus volte hoje, pode ser que Jesus volte em 2023, em 2030, 2050, 2100. Pode ser que ele volte agora. Ai, meu Pai. Glória a Deus, rapaz do céu. Vocês realmente quase subiram, hein? Por um momento vocês gelaram, hein? Por um momento vocês pensaram:
Passou todos os pecados. Passou toda a vida em 1 segundo. Gente, faz parte, tá? Nunca mais esqueça dessa pregação de hoje. Isso mostra que o pessoal está com temor mesmo, Cássio. O pessoal está ligado, qualquer hora dessa, né? Esperamos nós de suba. Né? Esse dia um velhinho falou comigo, Cássio, faz uns 2 dias. Ele chegou assim, pastor, faz 2, 3 dias. Eu estou subindo, espero te ver lá. Sim, em nome de Jesus, né? Vai subindo lá. Cara, certamente deve estar achando que você está partindo, uma coisa assim. Não, eu vou me esforçar ao máximo para me subir lá, te encontrar lá, cara. É óbvio, né? Porque imagina só. Os velhinhos, né, que mais idosinhos, estão mais tranquilos, assim, já estou querendo ir mesmo. Os meus netos, pelo amor de Deus. Quero subir de uma vez. Jesus me leva. A minha avó que dizia, minha avó era assembleiana, cheia do Espírito Santo, ela dizia, meu neto, não ore por minha cura, ore para minha levada. Eu quero subir aos céus, me encontrar com Cristo. Eu quero ir, meu neto. Não, e ela estava cheia de enfermidades. E ela odiava que alguém orasse pela cura dela. Que ela não queria cura, ela queria ir para o céu. Né? Tu chegava lá na casa da minha avó, só louvores. Era lindo de ver. Mas minha avó não aguentava, ela queria ir para o céu. Aí quando minha avó partiu, até no velório da minha avó, eu falei. Gente, olha minha avó aqui no caixão. Ela estava linda, ela estava com um brilho. Ela estava iluminada. Minha esposa falou que certo ela estava, tchau para vocês. Graças a Deus, vazei. Minha avó foi um exemplo maravilhoso de fim dos tempos. Né? Então aqui está, claro, gente. Nós não sabemos quando Jesus volta, quando o mundo acaba, mas o certo é o seguinte. Que se você morrer hoje, o mundo acabou para ti. Os tempos terminaram para ti. E aí você vai estar diante de Deus, tendo que responder. Se tu entra ou se tu não entra. A passagem que tu tem que ter na mão é o seguinte. Cristo Jesus, esperança da glória. A outra passagem de carimbo é o Espírito Santo. E a outra é obediência às ordenanças. Nessa hora vai ser legal, hein? O dia do juízo final. Né? Ninguém vai... Pastor, os crentes não vão passar. Vão sim. Tem que passar o passaporte ali. Tem que mostrar. Não vai abrir o livro da vida? Deus vai abrir um livro. Fico imaginando, Mequetrefson, deixa eu ver M aqui. Tu tá aqui, pode entrar. Agora, que terror seria? Não estou encontrando aqui. Rapaz, nessa hora vai ser choro e ranger de dentro, né? Mas, Senhor, eu não posso fazer alguma... Não dá mais. Eu vou voltar a avisar meus netos. Não dá mais. Enquanto a vida é tempo, né? Enquanto a vida há tempo de nós nos salvarmos, né? Através de quem? De Cristo Jesus. Amém, gente? Um teste, feche teus olhos. Um teste. Se tu morrer agora, tu vai para o céu ou para o inferno? Se você está respondendo para si mesmo, inferno, pastor, então tu vai mesmo. Agora, se tu está respondendo, é céu, pastor, porque eu não sou nada, mas Cristo em mim é a garantia, então tu vai subir. Amém? Essa é a questão. Sabendo disso, vamos ao nosso primeiro ponto, então. Temos uma declaração que mostra quem somos. A nossa declaração, né? Inclusive já está a nossa central do visitante, estamos colocando ali os elementos, né? A visão, a missão, a declaração, os propósitos. E a declaração é a seguinte: acender e manter aceso nas pessoas o fogo de amor por Jesus Cristo, sua igreja e seu reino. Então, para quem já fez churrasco, né? Kleber já fez um churrasco lá em casa, teve que ficar 1h30 antes, né, Kleber? Fazendo aquele fogo pegar. Minha churrasqueira também não contribuiu muito. Lá fora, né, aquela coisa toda. Para tu fazer um churrasco, quem usa graveto, quem usa carvão, quem usa acendedor, sabe que demora um pouquinho até pegar o fogo, até ficar aquela temperatura, para aquela carne maravilhosa lá ser degustada, né? Esses dias fizemos um churrasco com o irmão Adriano, e ele gosta de carne mal passada, né? Mas não sabia que era tão mal passada, era caindo sangue. Eu até achei que ele tinha pegado do mercado e já comido, né? Eu falei, tu pode assar um pouco, pode assar para mim um pouquinho, nem que fique pretinho um pouco, tá bom já?
Até me assustei, na verdade, até me assustei, sabe? Comendo, assim, aquele sangue caindo. Eu falei, não, vamos amassar, né? Mas demora um pouco para o fogo pegar. E nós sabemos que para nós levar pessoas para Cristo Jesus, esse acender aqui é através do evangelismo. Para nós levar pessoas para Cristo, nós temos que levá-las a serem acesas. Então, certas pessoas que você vai falar de Jesus, vão demorar para ouvir, vão demorar para se render, vão demorar para entender o que você fala. Vai demorar mesmo, demora. Algumas você acende logo, algumas você demora para acender, mas é através do evangelismo que você vai fazer com que o fogo dessa pessoa se acenda. É você trazer para a igreja uma pessoa, é você levá-la até Cristo. E eu sempre falo, queridos, que para você acender pessoas, aqui na igreja é tranquilo, estamos diante de um ambiente de culto, de um ambiente de poder de Deus. Mas lá na tua escola, lá na tua empresa, lá na tua profissão, lá onde é que você está, que não é a igreja, você tem falado de Jesus? Você tem falado na tua igreja? Você tem dado o teu testemunho do que Deus tem feito em tua vida? Como que as pessoas vão crer se não há quem pregue? Como que o fogo delas vai acender se alguém não fale para elas, se alguém não mostre para elas do fogo que é no teu coração? Temos que entender, gente, que ser crente na igreja é o mínimo que se espera. O principal é lá fora. Aí nós vamos perceber que na nossa igreja, nós também mantemos aceso nas pessoas. O que é manter aceso? Nós ganhamos uma pessoa, né, para Jesus, trouxemos ela para a igreja, agora não pode virar as costas para ela e deixar ela tirada aqui, não é isso. Nós temos que agora manter aceso esse fogo que ali está. Temos que conversar com ela, temos que incluí-la em pequenos grupos, temos que incluí-la em eventos, temos que chegar na família dela, temos que manter aceso nela o fogo. E aí o fogo do que, queridos? De amor por Jesus Cristo, e aqui entra a grande questão, o grande ensino principal da Bíblia, que é nós levar as pessoas a amar Cristo em primeiro lugar, a depender de Cristo em primeiro lugar, de tal forma que se homens de Deus caírem, ela fica firme com Cristo. De tal forma que se referências cristãs decepcionarem, ela segue com Cristo Jesus. Muitas pessoas falam assim, eu me desviei porque eu ouvi meu líder desviar. Eu desviei porque o meu amigo de anos, que era crente, desviou. Eu desviei porque minhas amigas todas se desviaram e eu não consegui ficar firme porque elas que me mantinham firmes. A proposta, queridos, no primeiro momento, sim, nós precisamos de pessoas de Deus para nos alimentar, para nos manter firmes, claro, mas vai ter um momento que você vai precisar ter o teu próprio amor particular, individual, por Cristo Jesus. É aquela hora que mesmo que 1000 caiam do teu lado, outros 1000 à tua esquerda, você vai ficar firme com Cristo Jesus. O nosso papel aqui, o nosso ensino aqui, principal, e por isso que Jesus está estampado naquela parede, é que você aprenda a buscar Jesus e aprenda a depender e se apegar somente a Ele. Porque senão, você vai ser aquele carinha que vive falando, tal pastor não sei o quê, tal igreja não sei o quê. Eu não vou na igreja por causa de não sei o quê. Eu não vou na igreja porque lá só tem hipócrita. Beleza, tem lugar para mais um, como a gente já falou. Eu não vou na igreja porque eu me decepcionei demais, eu estou muito ferido, estou ferido com a igreja. Eu estou ferido com o pastor. Eu estou ferido, cara, você acha que tu está onde? Você está em qual planeta? Planeta Terra? Pessoas humanas. Pessoas que têm Deus, mas são humanas. Elas vão errar contigo, você vai errar com elas, e sim, vai ter ofensas, vai ter dificuldades. Mas se você quer ser um cristão cheio do Espírito Santo, você vai permanecer mesmo sendo frustrado com pessoas. Porque senão, você vai ser um crente que pula de igreja em igreja, o famoso crente coelho, né? Eu estava lá, me decepcionei com não sei quem, pulei para outro. Eu estava lá, me decepcionei com não sei quem, pulei para outro. Lá também me decepcionei. Aí só você não decepciona ninguém, né? No livro da tua história que tu conta, tu só mostra os erros dos outros, o teu não mostra, né? Os erros que tu cometeu, que tu se ofendeu, porque às vezes, gente, depende da pessoa, Cássio, a pessoa às vezes ela se ofende com facilidade, né? Ela é suscetível à mágoa. Falou de um jeitinho estranho, já se magoou. Já se ofendeu e saiu da igreja.
Não é assim. Nós estamos levando as pessoas a amar Jesus Cristo e depender dele. Porém, nós também estamos levando as pessoas a ter amor por sua igreja, queridos. Ou seja, não tem como você amar o noivo, que é Cristo, e odiar a igreja, que é a sua noiva. Temos muitas pessoas hoje que a gente chama de desigrejados, né? Eles acham que tendo Deus no coração, tá top. Eu não quero me envolver com esse sistema religioso, com esse sistema político, com esse sistema social, com esse sistema que escraviza as mentes das pessoas, chamado igreja evangélica. E eles falam que eles precisam apenas ler a Bíblia em sua casa, ter Deus no coração e não se comprometer com nenhum pastor, com nenhum líder, com nenhuma igreja local. A pessoa até se acha, até se torna superior. Ela pensa, né, que não, eu estou por cima. Mas não. Você ama Jesus, mas despreza a igreja. A igreja, meus irmãos, é falha. Se você encontrar uma igreja perfeita, em nome de Jesus, não bote o pé nela, que vai estragar ela. A igreja, enquanto estiver na terra, meus irmãos, é tendel e foguetel, como diz o profeta Joel. Engraçado, vocês riram, que engraçado. Eu também, por um lado, também ri. Mas é uma expressão interessante, Joel. Igreja é para os fortes, né? É fácil você ter Deus no coração e evitar o Deus que está no coração do irmão. É fácil, né? Eu não me meto com você, você não se mete comigo. Ok? E a igreja não é o corpo de Cristo? Só quer andar com cabeça, né? A cabeça ambulante, que não tem pescoço, que não tem corpo. As pessoas que só buscam a Deus e não buscam a igreja são semelhantes a alguém que quer cortar a cabeça e acha que a cabeça vai sair sozinha. Vê a cabeça andando. Apocalipse diz, o Espírito e a noiva dizem, vem, Senhor Jesus. Não é só o Espírito de Deus que diz, vem, é a noiva, é a igreja. Imagina alguém chegar para ti, querido homem que está casado, cara, eu curto você demais, até bem, mas odeio tua esposa. Tu ia gostar desse cara ou não? Tu ia fazer parceria com esse cara? Quero acreditar que tu, como homem de verdade, né, ia falar, velho, nunca mais olha na minha cara, porque se tu não gosta da minha esposa, tu não gosta de mim. Mas tem muitas pessoas que gostam, entre aspas, de Deus e odeiam a igreja. Odeiam o pastor, odeiam o irmão em Cristo, desprezam as igrejas e acham que são um arraso, acham que estão fazendo um favor para a sociedade. Eu sou o capturador de igrejas fake, eu sou o capturador de cristãos que vivem em pecado. Cara, um cara que sai catando pecado na vida dos outros, para mim é mais pecador do que o próprio cara que está em pecado. Então, se você não ama a igreja, você não ama Jesus. É possível você amar a tua igreja, mas não amar a Jesus. Mas é impossível você amar a Jesus e não amar a igreja. É os dois pés. Por isso que aqui na igreja nós falamos tanto, nós amamos nossa igreja local, nós amamos nossos pastores, nossos líderes. Alguns falam isso é idolatria, não é idolatria nenhuma. Nós só adoramos a Cristo Jesus. Nós só estamos ensinando as pessoas que nós nos amamos, nós gostamos de estar junto, nós nos perdoamos, nós amamos nosso pequeno grupo, nós amamos nossos ministérios, nós amamos nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens. Porque se não for assim, nós vamos ser cristãos fake. Só vir para Deus, mas não vir para a igreja. São duas pernas, é viver com Deus e com a igreja, né? E também, finalmente, amor pelo reino. O reino, queridos, agora aqui, expande mais alto. É aonde Deus opera, é aonde Deus se manifesta, é aonde Deus quer me colocar, é aonde Deus quer me usar, é o reino dele. É onde nós temos habilidades e dons que nós disponibilizamos para Deus, para nós usar para crescimento do reino dele. O reino dele é onde o rei se manifesta. Por isso nós estamos se envolvendo em tudo que é tipo de frente. Frente social, frente econômica, frente esportiva, frente política, frente cultural.
Porque nós queremos que o reino de Deus avance, queridos. E o reino de Deus é Jesus sendo o rei, é a vida sendo priorizada desde a concepção, é a família tradicional sendo celebrada, é a libertação de pessoas das drogas, dos vícios. Então, tudo isso mostra que nós temos que nos manifestar como pessoas do reino, né? O ponto 2, vamos lá? Vou apressar um pouco mais agora. Temos uma visão que mostra o que enxergamos quando vemos as pessoas. Então, nós temos uma visão que se chama discípulos avivados em poder e caráter. Então, quando uma pessoa vem para a igreja, nós, pelos olhos da fé, já queremos enxergar em cada um que essa pessoa, com o passar do tempo, ela não vai ser seguidora de Cristo, que só quer o pão e o peixe, mas quando Jesus fala uma palavra forte, ela foge. Nós queremos fazer dessa pessoa, como aconteceu com o apóstolo Pedro, quando Jesus deu uma palavra forte para a multidão, todos abandonaram Jesus. Ele disse assim: vocês gostaram do pão e do peixe, estava legal, né? Agora eu sou o pão da vida, tenham um compromisso comigo. Todo mundo foi embora. Ficou os 12 discípulos, Jesus disse assim: e vocês não querem ir embora também? Pedro pega e diz: para onde nós iremos, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna, nós queremos o Senhor, e não só as tuas bênçãos. Um discípulo é exatamente isso. Ele não está com Cristo por aquilo que ele pode ganhar, mas por aquilo que ele pode dar para Cristo. Ele não está com Cristo por causa das bênçãos, mas por causa daquele que dá as bênçãos. Um discípulo está com Cristo, seja no tempo bom, seja no tempo ruim. Um discípulo está com Cristo, se necessário for, até morrendo por ele, ele morre de tanto amor que ele tem por Cristo Jesus. Esse é o discípulo. Mas ele tem que ser avivado em poder e caráter. Por que aquela visão da nossa igreja se baseou em poder e caráter, queridos? Muito simples. Existem muitas igrejas, podemos chamar de pentecostal, neopentecostal, que são igrejas baseadas no poder, no sobrenatural, no milagre. De fato acontece muito mover, muita manifestação, de fato acontece muita pregação impactante, as pessoas rodopiam o Espírito, o dom de língua acontece, o batismo acontece, mas a maioria é adúltera, é mentirosa, está no SPC, não paga as contas, fala palavrão, bate na esposa, mas estão rodopiando no Espírito, rodopia no Espírito, tem o dom de língua, só que a língua que essa aqui não segura. E aí, queridos, é um tipo de igreja que desprezou o caráter para buscar o poder. Porém, tem outro tipo de igreja, que é as mais tradicionais, elas fazem o seguinte: ei, seja fiel à tua esposa, pague tuas contas, não fale palavrão, seja alguém íntegro e não se envolva com esses dom de língua, que isso é coisa de louco. Dom de língua, esses negócios de espírito aí, cai fora disso aí. Esse negócio de poder de Deus, dom de revelação, sentir a presença, não existe. Cai fora disso aí, não crê nisso aí. São aquelas igrejas que se você vai, tu senta. Uma vez eu fui numa igreja dessa, aí o pastor lá na frente falou um negócio legal, e eu, glória a Deus, toda a igreja olhou para mim assim. Eu me senti, eu não podia dar glória a Deus aqui. Aí eu me liguei, que para os caras tu dá um glória a Deus, nossa, cala a tua boca. Aqui o negócio é caráter, para de glorificar Deus com a tua boca, você não precisa. Tem igreja que é assim, não crê em dom de língua, não crê em dom nenhum, acha que é tudo mentira, as curas, acha que é mentira quando o Espírito Santo toca com vento, com fogo. Eu lembro uma vez, minha esposa lembra quem que é a figura, claro que eu não vou citar, mas essa pessoa era um líder, teólogo da Batista, e naquela época, meu primeiro ano de conversão, eu estava muito buscando a Deus no poder, eu queria muito poder, e Deus manifestava. Curei muitas pessoas no nome de Jesus, pessoas caíam no Espírito, só de eu pregar, só caía no chão, a própria minha esposa na época, né? Eu falei, Cíntia, vem cá um pouquinho, na época nós só se gostava, né? Nós nem se conhecíamos, era no início lá. Falei, Cíntia, fica aqui atrás dessa irmã, eu vou orar, ela vai cair. E a Cíntia, da onde? Eu falei, Cíntia, na época, né? Cíntia, fica aqui, que Deus vai manifestar o poder nela. Da onde? Daí quando eu orei, a menina caiu nos pés, assim, Cíntia, ai meu Deus. Lembra, Tâmata, tá tudo bem. Daí ela levantou, Cíntia, é como se eu caísse nas nuvens.
no poder de Deus. Aconteceu isso, gente. Aí um dos líderes lá da época, né? Era muita gente chegando, era fila assim, era fila de jovens, cara. Nós assumindo ali um local maravilhoso, né? Aí um líder lá chegou para mim e falou assim: Edson, chega dessa heresia, chega dessa mentira. Isso não existe. Poder de Deus não existe. O negócio é caráter. E foi falando, né? Eu falei: tá bom, irmão, vamos fazer o seguinte. Eu quero marcar com você tal dia, para nós ir orar em tal lugar. Vai estar eu e o meu irmão aqui, né? Que também era do fogo, assim, né? Se tu não cair no poder de Deus, se tu não sentir nada de poder de Deus, nós somos mentirosos. Realmente o que nós estamos vivendo é uma farsa. Agora se tu cair, eu de penteca, agora se tu cair, você vai ter que pedir perdão para nós e reconhecer que o poder de Deus se manifesta. Beleza? Vão marcar, ele vai sair fora? Eu sou doido de ir lá. Ué, mas tu não crê, por que não pode ir? Vai que eu caia. Mas calma aí, eu não estou entendendo. Tu diz que não existe. Tu fala que nós estamos mentindo. Aí na hora que nós vamos fazer ali para você ter a experiência que tu não quer receber. Resumindo, ele não foi evidente, né? Mas ele mostrou que ele tinha medo que acontecesse um movimento, Juliano. Vai que Deus pega o cara, o que ele fala daí, né? Mas com o tempo você vai entendendo, queridos irmãos, você vai amadurecendo, que nós temos que andar em duas pernas do avivamento. Deus não quer você só baseado no poder, mas também não quer você só baseado no caráter. Agora, claro, se tiver que escolher entre um e outro, você despreza o poder e fica com o caráter. O próprio Jesus Cristo disse que nos últimos tempos, algumas pessoas vão chegar na presença dele e vão dizer assim: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos e operamos milagres. E Jesus vai dizer o seguinte: não sei quem são vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Pergunto, expulsar demônio foi errado? Não. Curar enfermo foi errado? Não. O que foi errado? Foi que no comportamento desse cristão, ele foi reprovado no caráter. Ele tinha espiritualidade, mas ele não tinha santidade. Ele tinha mover de Deus, mas ele não tinha mover de integridade. Ele orava, mas não vigiava. Então Jesus, meus queridos irmãos, na hora que nós estivermos diante dele, a primeira coisa que ele vai avaliar é o nosso caráter. Porque quando eu manifesto a presença de Deus em mim, eu estou manifestando Cristo Jesus. Eu estou sendo santo, puro, isso é caráter. Deus quer poder? Quer. Tanto que ele curou, que ele operou milagre, ele manifestou, ressuscitou morto. Mas me conte um pecado que Jesus cometeu. Nenhum. Me diga um escândalo que ele se envolveu. Nenhum. Então, nós como igreja viva, estamos vendo, todos nós, buscando ter o equilíbrio entre crer no poder de Deus, buscar a presença de Deus, mas principalmente manifestar ela em nosso comportamento diário. Ok, gente? E ponto 3, para nós fechar. Esse eu já trabalhei praticamente no início da pregação. Temos uma missão que mostra o que fazemos nessa terra. Nossa missão então é avivar o planeta através da presença e da palavra de Deus. E aqui entra uma coisa bem interessante, queridos irmãos, que você vai ver muito essa igreja fazendo. O dia que eu fui no debate lá na rádio musical, o Cássio estava junto, né, Cássio? Eu lembro que eu levei uma apostila com, no mínimo, Pedro, uns 300 versículos bíblicos, para embasar biblicamente o que era ato profético. No debate, então, como era um debate, eu só pude usar 4 versículos, só usei 4 versículos. Porque o meu adversário, por assim dizer, no debate, ele dizia assim: eu acho, eu penso. Como assim? A Bíblia diz. A Bíblia está falando. Jesus fez isso, Moisés fez aquilo, Apocalipse está escrito isso. E o cara eu entendo assim. Rapaz, eu entendo, eu acho, eu acredito. A nossa igreja, assim como todos os cristãos devem ser, mas eu estou falando de nossa igreja local, nós não temos opinião e nós não achamos nada.
a gente libera o que Deus diz, o que Deus quer, o que Deus espera. Você vai ver que em qualquer aconselhamento, seja meu ou seja de qualquer líder dessa igreja, você vai ver que nós não falamos nada para ninguém sem que a nossa instrução esteja baseada num texto bíblico. Num texto bíblico, num texto interpretado, num texto que de fato dá luz para aquela direção, para aquele direcionamento. Então, quando nós falamos que nós queremos avivar o planeta através da presença e palavra de Deus, nós estamos tirando aquela história de avivar o planeta através das nossas opiniões, através dos nossos posts, do que nós pensamos, através do nosso achismo, ou através da nossa personalidade. Não. Por mais que você seja uma pessoa querida, legal, bacana, carismática, tu não transforma nem a si mesmo assim. Quem transforma pessoas é a presença e a palavra de Deus. Então nós vamos, se nós tivermos algum mérito nessa vida, é nós sermos apenas, como o apóstolo Paulo disse, um vaso de barro, frágil, feio, mas que dentro desse vaso está um grande tesouro escondido, que é Cristo Jesus. Então nós mesmos, né, vamos nos esforçar para sermos cada vez melhor, como nós estamos trabalhando poder e caráter. Vamos nos esforçar para ser pessoas de referência, sim, mas em especial vamos sempre lembrar que quem converte não somos nós. Quem converte é a presença e a palavra de Deus. Então nós temos que chegar num momento que nós temos que saber o que a Bíblia diz sobre política. Eu te dou um livro sobre o que a Bíblia fala sobre política. O que a Bíblia fala sobre economia. O que a Bíblia fala sobre família. O que a Bíblia fala sobre pecado. O que é e o que não é pecado. O que a Bíblia fala sobre vida. O que a Bíblia fala sobre ciência. O que a Bíblia fala sobre psicologia. O que a Bíblia fala sobre direitos e deveres. O que a Bíblia fala sobre crianças. O que a Bíblia fala sobre o planeta atual. Todas as minhas ações, alguns ficam assim, pô, não entendo o pastor, por que ele faz isso e por que ele faz aquilo. Era só me pedir. Às vezes eu tenho tempo para explicar. Mas se me pedir, vem cá, vou te mostrar uma coisa. Lembra do Daniel, quando ele estava lá na Babilônia, né? Lembra do Jeremias, quando ele estava também diante dos reis Nabucodonosor? Lembra como eles agiram? Lembra do apóstolo Paulo? Lembra do que Jesus fez? Lembra do que Jesus falou? Lembra que ele quer governar todas as nações? Lembra que ele quer que todos os governos se rendam ao governo dele? Pois é. É por isso que nós agimos assim. É por isso que nós falamos assim. É por isso que nós nos envolvemos aqui. Tudo na igreja viva, queridos, tem que ter a palavra de Deus. Se tu quer aconselhar uma pessoa, se tu quer ajudar uma pessoa, seja na área que for, em nome de Jesus, não dê a tua opinião. Ou faz assim, né, Márcia? A pessoa manda para Márcia, Márcia, eu estou ansiosa hoje. Só um pouquinho, vai no Google, bota assim, versículos bíblicos sobre ansiedade. Joga uns 10 assim. Lê aqui, irmã. Muito obrigado, Deus falou comigo. É melhor nós fazer isso do que nós dizer, olha, esse negócio de ansiedade não é fácil, né? Às vezes, né, tu acaba piorando a vida da pessoa. E nós então, queridos, como cristãos, como igreja, nós temos que nos basear na presença e na palavra de Deus. Se você for participar de um atendimento comigo, você vai sempre ver eu fazendo a mesma coisa. Viu? Antes de nós conversar, vamos orar. Às vezes vem algumas pessoas lá no meu escritório que querem falar, eu só assim. Vamos orar um pouco? Deus, em nome de Jesus, estou diante de tal irmão e irmã, que a tua vontade seja feita. Que o Senhor dê a palavra para ela. Orações, Léo, de 5 segundos, de 10 segundos, para que aquela pessoa saiba que eu não sou nada, eu não vou dizer nada, eu não vou falar nada. Quem vai falar é Deus. E no final, eu ainda oro dizendo assim, Cássio, Deus, a palavra foi liberada, agora é ela e o Senhor, eu estou quieto. É assim que funciona. Quando você tiver oportunidade, e todos nós vamos ter diariamente, de poder avivar pessoas, lembre-se, presença, que tu atrai através da oração, e palavra, que você atrai estudando e pesquisando e lendo, né? Conclusão então, vamos para a conclusão.
finalizando já, toda pessoa gosta de fazer parte de um projeto bem organizado, elaborado e inspirador. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, por gentileza. Glória a Deus por essa mensagem.